Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo em dois textos do livro de Juízes. O primeiro nós vamos estar lendo o capítulo 19, verso 1, e depois o capítulo 21, verso 25. A palavra de Deus diz assim: Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema: sem o governo do Senhor, o que pode acontecer na minha vida? Esse texto sagrado nos revela um dos momentos mais trágicos vivido na época dos juízes que regiam o povo de Israel. Então, nesse momento, nós podemos perceber que o povo de Israel, eles não tinham necessariamente um governador. Eles não tinham um rei, eles não tinham um presidente, eles não tinham a figura de um líder que estivesse à frente desse povo. E o que é pior, esse povo que havia saído do Egito, conduzido por Moisés, o qual Deus havia escolhido, consequentemente, sendo esse, após sua morte, sucedido por Josué, esse povo agora está vivendo na iminência, na ausência de um governo. E esse povo, infelizmente, deixa também o seu rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Deus já não faz parte da vida desse povo. Esse povo havia trocado Deus por seus deuses. E são nesses dias que acontece então esse fato trágico. Um homem que era levita casa-se com uma concubina que era da região de Belém de Judá. Essa mulher acaba cometendo adultério, ela resolve ir embora para a casa de seu pai. 4 meses depois, esse homem resolve ir atrás dela. E após o 5º dia de estadia na casa do sogro, esse homem resolve ir embora com a sua mulher. É interessante que o sogro demonstra todo um carinho, todo um amor por esse homem, e é estranho esse procedimento, esse apego, esse carinho. Haja vista que a filha desse homem havia cometido essa atitude terrível contra esse homem. E ele mostrava toda essa afetividade por esse homem. Mas ele então segue seu caminho. O seu servo, numa determinada altura, vai orientá-lo para que eles estivessem indo para uma cidade, a cidade dos Jebuseus. E, no entanto, ele resolve ir até uma cidade habitada pelos filhos de Israel, até Gibeá. E nós somos informados pelo texto, se lermos o capítulo 19, perceberemos que naquela cidade ele foi hospedado, após passar alguns momentos numa praça, ele é hospedado por um senhor de idade. Acontece que, num determinado horário, cercam a casa daquele homem os habitantes daquele lugar. E é terrível o que acontece ali. Aqueles homens queriam abusar daquele homem. E, no entanto, esse homem vai tomar uma atitude estranha. Ele vai, com as próprias mãos, colocar aquela concubina do lado de fora. E aquela mulher, ela vai enfrentar uma situação horrível, uma situação de feminicismo. E nós podemos perceber que aquela mulher, ela sofre um estupro coletivo. Aquela mulher, coitada, é vítima de uma violência terrível durante uma noite inteira, a ponto de ir a óbito. No outro dia, esse homem pega sua mulher, coloca sobre o seu animal e vai à sua casa. Ele, posteriormente, vai cortar essa mulher em 12 pedaços e enviar um pedaço para cada tribo de Israel. Isso vai chamar a atenção de todo Israel, que consequentemente se levanta como se um homem só. E tomam então a decisão de ir contra a tribo de Benjamim, pedindo que aqueles homens fossem entregues. No entanto,
É estranho que a tribo de Benjamim vai se levantar contra aquele povo, contra os seus irmãos. Esse povo não tem governo, esse povo então segue de forma tola. E há uma verdadeira batalha, e ao final de toda essa batalha, basicamente, a tribo de Benjamim quase que entra em extinção, sobrando apenas 600 homens. E os filhos de Israel vão lamentar. E posteriormente, após uma consulta a Deus, esse povo agora resolve buscar a consulta daquele que deveria governar suas vidas desde o início. E a palavra de Deus nos mostra que o Senhor vai dar-lhes o caminho, vai dar-lhes a orientação. Tudo isso é um plano de fundo para que nós pudéssemos observar o que é a nossa vida quando falta o governo de Deus. Nós somos informados também no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, dos versos 27 a 29, que o Senhor Jesus Cristo estava agora no território de Israel. Mas o seu povo não o reconhece, e o seu povo vai entregá-lo a um governo humano para que ele padecesse. Isso fazia parte do governo de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que, logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, colocaram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus. Note você, qual é a postura desses soldados romanos, depois do povo gritar que deveriam soltar Barrabás e que Jesus deveria sofrer todos aqueles açoites, toda aquela maldade humana. É interessante que na ocasião em que Jesus é crucificado, o capítulo 27 ainda, o verso 37, vai nos dizer o que acontece. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é o Rei dos Judeus. Então perceba o que acontece com o Senhor Jesus. Qual a inscrição que é colocada sobre a sua cabeça? Nós vamos perceber que vamos ser informados que aquele povo que até então não tinha um governo, agora tem naquela cruz o seu líder maior, o maior governo que a terra já conheceu, o Rei dos Judeus. Essa é a sua acusação. E quando me deparo com o Salmo 24, o salmista inicia aquele salmo nos anunciando o Rei da Glória. E há uma pergunta que é feita e que não quer calar. O versículo de número 10 do Salmo 24 vai nos instigar a refletir sobre uma pergunta: quem é esse Rei da Glória? E o próprio salmista responde: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Mas o que então me leva a entender que Jesus é o Rei da Glória, que é aquele que deve governar a minha vida, que exerce autoridade, que pode mudar a minha vida quando eu lhe permito governar a minha vida? Quando me deparo com Mateus 28, dos versos 18 a 20, eu terei uma resposta satisfatória para tudo isso, para que a minha vida não possa ser uma vida de confusão. O capítulo 28, dos versos 18 a 20, vai me dizer que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu percebo que, diante dessa proposta, a minha vida agora já não é sem governo, porque nesse momento eu noto que Jesus passa a governar a minha vida. E eu percebo que Ele, sob a sua autoridade de governo, me instrui agora, mostrando-me que a ordem é dada e que só cabe a mim obedecer. E que a partir do momento em que eu obedeço, tenho eu a certeza que a minha vida já não é mais uma confusão, como foi naqueles dias. A minha vida já não vai ser mais regida pela violência
dos homens, porque a paz de Jesus estará comigo. Que Deus os abençoe.